Obrigado pela deferência, senhor presidente, apaixonado pelo município de Itaboraí. Só Vossa Excelência sabe falar o nome de Itaboraí com o devido entusiasmo, né? Minha Itaboraí, nossa Itaboraí, assim como o Jânio Mendes em Cabo Frio, o Wagner Montes, Wagner Montes é o estado do Rio de Janeiro, Wagner Montes é internacional, né? Aí é difícil definir Wagner Montes como de um lugar só, esse é internacional. Mas eu imagino que muitas das vezes o governador em exercício Dornelles ou os secretários de governo devem pegar as planilhas do Estado, os gastos, os valores que devem ser pagos, principalmente ao funcionalismo público, e devem se ver muitas das vezes com as mãos tolhidas sem saber o que fazer, né? E claro, eu sou, apesar de otimista, né, imagino que não deva ser fácil, e nem é fácil para o próprio parlamento tentar encontrar caminhos para superar a crise. É exatamente nesse sentido que no dia 13 de junho nós estamos programando a realização de um seminário Supera Rio, com a presença de economistas, de várias figuras a nível nacional e também pessoas da região Serrana Centro-Norte Fluminense, para ter uma visão da crise acerca do olhar do interior do Estado. Porque muito se fala na crise, mas pouco se fala do interior do Estado, que também está sofrendo bastante e é o primeiro a sofrer os cortes. Porque se a Olimpíada ela acontece na cidade do Rio de Janeiro, não se pode esquecer que ela é custeada com os tributos de toda a população fluminense. Toda a população fluminense faz o custeio da Olimpíada, como toda a população fluminense pagou pela questão do Maracanã, para a Copa do Mundo, como toda a população fluminense paga os investimentos no metrô, né? E acho o metrô essencial para a população carioca, mas todos nós, seja de Itaboraí, de Campos, de Friburgo, de Petrópolis, de Cabo Frio, de São João do Meriti, de Porciúncula, de Areal ou de Paraty, está pagando por esses investimentos realizados principalmente na região metropolitana ou na capital. Nesse sentido, na possibilidade de se buscar uma perspectiva não só do endurecimento, da crítica pela crítica, da resistência, é preciso também ter propostas, propor caminhos, não assumir a responsabilidade, mas se colocar como parte dessa responsabilidade de tirar o Estado do Rio de Janeiro da crise. Críticas à parte com relação à política adotada pelo governo Sérgio Cabral, pelo governo Pezão e pela continuidade desse governo Pezão. Nesse sentido, no Diário Oficial de hoje saiu publicado, mas nós já protocolamos ontem 8 leis que nós consideramos como um pacote para ajudar o Rio a superar a crise. E 3 pilares sustentam esses projetos que apresentamos, além do seminário que realizaremos em Nova Friburgo no dia 13 de junho, mas também que realizaremos na capital, com apoio do Clube de Engenharia, com apoio da UFRJ, da UF, de outras entidades da UERJ. Então, nesses 3 pilares eu considero que é fundamental para que o Estado do Rio comece a superar a crise, ações efetivas, muitas das quais têm que ser do Executivo, mas naquilo que o Legislativo puder fazer de orientação ou até de obrigação, nós devemos fazer. Transparência, porque sem a transparência a gente não consegue entender o que há por detrás desses números e dessa crise. E no processo colaborativo, que é o que a LER já tem feito desde o início dessa legislatura. Um dos projetos é o que cria o portal da transparência em tempo real, porque os números mudam a todo instante, e com as ferramentas que hoje estão disponibilizadas, com a tecnologia, é possível sim que o Estado do Rio tenha o primeiro portal de transparência entre os estados brasileiros em tempo real. Pagou, está lá em tempo real, está devendo, está em tempo real. Entrou em caixa o IPVA que o sujeito pagou lá no município de Aperibé, vai entrar em tempo real no portal de transparência do Estado do Rio de Janeiro.
É preciso que a gente tenha exatamente essa possibilidade, já que a tecnologia nos fornece isso, principalmente com o novo sistema, que é o Flex Vision, que foi adotado pelo Estado do Rio, que dá a possibilidade. Só não faz transparência em tempo real se não quiser. E nós, como legisladores, devemos obrigar, orientar para que o Estado do Rio possa ter um portal de transparência em tempo real. Outro é o indicador de desempenho de arrecadação, uma verificação mensal da arrecadação por setor, com a possibilidade de comparação com outros períodos. Por exemplo, eu tenho analisado as contas do Estado, há quem diga que a arrecadação aumentou nesses 3 primeiros meses do ano, mas os gastos aumentaram coincidentemente, mostrando que o Estado não está cortando na própria carne. Com esse tipo de ferramenta, com o indicador de desempenho de arrecadação, o contribuinte vai saber exatamente o que ele está contribuindo e o quanto o Estado está arrecadando. E aí a gente vai poder fazer o comparativo. Olha, ou o Estado está arrecadando pouco, de fato, ou o Estado arrecada muito, mas está gastando mal. E aí a gente precisa ter um indicador de desempenho de arrecadação. Também propomos a alteração nas alíquotas de ITCMD, que é exatamente fazer a alteração da punição na questão da pirâmide social. Quem ganha mais, quem é bilionário, tem que pagar mais impostos. Não é justo que o cidadão comum arque com o mesmo percentual de imposto que aquele que é milionário. Não está correto. Em qualquer país do mundo, a taxação sobre herança chega à casa de 30%. Pasmem, no Estado do Rio é 4,5%. Então, isso deve ser alterado. Se nós quisermos um país e um Estado que seja mais igualitário, começa diretamente por uma alteração nas alíquotas do imposto de transmissão de bens. Não é admissível que nós continuemos da mesma forma, fazendo só com que aquele que tem menos pague igual a quem tem mais. E se o Estado quer arrecadar mais, que arrecade mais de quem tem mais e não de quem tem menos. Só para ter uma ideia, nos Estados Unidos, esse imposto tem uma média de 29%. No Brasil, a média é 3,86%. Na Alemanha, 28,5%. No Brasil, 3,86%. Na Inglaterra, 40%. No Brasil, 3,86%. Algo está errado e o Estado do Rio, como sempre digo, para onde o nariz do Estado do Rio aponta vai o Brasil, deve fazer essa alteração e o Estado tem essa possibilidade. Infelizmente, o Estado tem uma limitação por conta de uma lei aprovada no Senado. Não pode ultrapassar 8%. E se o Senado nos permite chegar até 8%, que cheguemos então até 8%. Também proponho a revisão dos aluguéis pagos pelo Estado. Não é cabível que o Estado tenha imóvel alugado em área supernobre. O Estado deve fazer uma revisão dos seus aluguéis, deve alugar onde é mais barato e deve fazer também o contrário, quando tem um patrimônio em área nobre, que tem a possibilidade de alugar para o privado, para que o privado pague o valor alto e o Estado pague o valor menor possível do imóvel, até porque, cá entre nós, o mercado especulativo, o mercado imobiliário é o mais especulativo de todos. Muitas das vezes se pagam altos valores por suposições, sem a certeza e a garantia de que realmente aquele valor deve ser pago. É pura especulação e a gente deve fazer a alteração. Outra proposta que nós protocolamos nessa casa, já encerrando, senhor presidente, é a aplicação imediata de juros simples em todos os contratos de empréstimo em vigor, proibindo o Estado do Rio de Janeiro a pagar juros compostos. Não é justo e não é correto que o Estado do Rio pague juros compostos. E a outra medida é a limitação de gastos com publicidade pelos próximos 4 anos, caindo para 0,00
1% da arrecadação, o valor máximo a ser utilizado por publicidade no estado do Rio de Janeiro. Eu acredito que essas medidas, incluindo a criação da nota fiscal fluminense, que permita à pessoa, ao cobrar a nota fiscal, arrecadar para não ter que pagar o IPVA inteiro, é outra medida que pode aumentar a arrecadação do Estado e ser saudável para o cidadão fluminense. São propostas para que nós possamos superar a crise e que digamos, queremos colaborar, mas para colaborar exigimos um Estado mais transparente e com ações mais efetivas. Obrigado, senhor presidente, pela consideração no tempo.